Bom, vamos fazer aqui uma peça, tá? E vamos criar uma montagem a partir dela e depois vamos criar uma outra peça a partir da montagem, tá? Esse é o tema dessa aula. Então, vamos começar o seguinte, abrindo um ambiente de parte de peça, né? E eu vou criar uma extrusão aqui. Vou selecionar a extrusão, mas antes de criar a extrusão, a gente tem que criar o esboço. Sempre assim, tá? A primeira filter que a gente vai criar, a gente tem que criar o esboço. Então eu vou selecionar a ferramenta de retângulo por ponto central, vou escolher esse plano aqui, vou travar o plano, clicando em F3, vou colocar ele normal à tela, vou criar um retângulo a partir do centro de 100 por 100. Então eu vou falar também que essa face é igual a essa, usando a relação de igualdade, e vou dar uma dimensão de 100 milímetros. Vejam que ela já vai ficar totalmente definida. Vou fazer um círculo em cada extremidade, aqui ó, pegar a ferramenta de círculo, fazer um círculo em cada extremidade da peça. E também vou fazer um círculo aqui ó, bem no meio dessa linha, dessa e dessa. E vou usar também a relação de igualdade para deixar esses círculos aqui todos iguais. Aqui ó, todos eles iguais. Todos os círculos iguais. Vai clicando em igualdade, vai clicando nos círculos e vou dar uma medida para ele. Vou colocar uma medida de 10 milímetros. Vejam que surgiu aqui várias regiões, tá? Eu não preciso trimar, eu não preciso cortar essas linhas aqui, tá? Essa é uma vantagem do Solid Edge ST. Não preciso cortar nada, não preciso trimar nada. Vou selecionar todas as regiões, clicando nelas, ó, segurando o Shift. Vou clicar dentro de todas as regiões. Ó. Eu posso esconder aqui os planos para facilitar a seleção. Vou clicando nas regiões. Tanto nessas aqui, como na central. Selecionei todas as regiões e vou fazer uma extrusão. Aqui, ó, finita. Tá? Tem que mudar aqui para finita se você tiver selecionado outro item. E vou colocar uma cota de 30 milímetros de altura, de espessura. Vou usar a ferramenta de Thin Wall, ou seja, parede fina. Vou clicar aqui na parede fina. Vou colocar uma medida de 2 milímetros para a espessura. Opa, de novo. Clicar aqui em Thin Wall. Selecionar essa face com uma abertura e dar uma espessura de 2 milímetros. E vou dar Enter. Finalizei aqui uma caixinha, tá? Uma peça simples só para a gente poder fazer depois uma tampa. Vou salvar essa peça. Então vou salvar aqui na aula 4, vou criar uma pasta, aula 4. E vou salvar ela como nome de caixa. Salvei a peça. A partir dessa peça agora, eu vou criar uma montagem. Tá? Então vem aqui no Application Button, New, Create Assembly. ISO Assembly, ok. Se tiver outro template você pode buscar aqui em Browse, mas clica em ISO Assembly. Automaticamente ele vai ser posicionado na montagem. Agora eu já estou no ambiente de Assembly, de montagem. Vejam que a peça aqui ó, ela fica com esse símbolo de fixado. A primeira peça que você leva para a montagem, ela fica fixada. Bom, toda a primeira peça que você traz para dentro da montagem, ela fica fixada e fica com esse símbolo aqui de que ela está travada. Se você clicar nela, você vê essa relação aqui, ó, de fixada. Ou seja, você não consegue mexer ela para lugar nenhum, ela está travada, tá? Agora eu vou criar uma tampa na montagem, utilizando como referência essa peça. Para isso você vem aqui ó, em Create Part in Place, só que antes disso ainda você tem que salvar a montagem. Então eu vou clicar aqui em salvar, na aula 4 vou colocar aqui ó, montagem 1 e vou salvar. Feito isso, você clica nesse botão na aba Home, Create Part in Place. Escolhe o tipo de arquivo que você quer criar. No caso aqui eu vou criar uma isopart. Eu vou colocar o nome para essa peça. Vou dar um nome de tampa. E vou colocar aqui ó, New Location. Ou seja, eu vou buscar um caminho, porque senão ele vai criar
num caminho default aqui, num caminho que o SolidEdge já traz. Então eu vou colocar New Location, vou buscar e vou lá na minha pasta, onde eu estou salvando os arquivos, tá? Que está aqui na documentos. Opa, deixa eu procurar aqui, biblioteca, documentos. Vou procurar aqui curso de SolidEdge, o seu curso. Vou selecionar aqui a pasta e vou clicar em OK. E vou clicar Create Part. Coincidente com a origem da montagem, Create Part. Quando eu entrei aqui, quando eu criei essa peça, olha só, ela está aqui na minha árvore de projetos. Eu não entrei para editar e ela está solta. Perceba que o ícone é diferente, porque ela está solta na montagem. Então eu vou dar duplo clique para editar essa peça. Perceba que a peça que eu tenho já dentro da montagem, ela fica como referência, ela fica meio translúcida. Para mim ter uma referência da face para a criação da minha peça nova, eu vou ter que vir aqui nesse botãozinho, ó, clicar bem do lado aqui, do Part Copy, na setinha, e colocar aqui, ó, Enter Part Copy. Vou selecionar esse ícone, vou escolher o produto, a peça, e vou escolher a face, que é essa. Automaticamente, quando eu clicar aqui em aceitar, ele vai criar uma superfície dessa área que é a referência, tá? Essa superfície vai ser utilizada para a criação da minha peça. Então eu vou clicar aqui em extrusão, está em Ordered, vou clicar aqui em extrusão ou simplesmente vou clicar aqui, ó, em Include. No caso aqui eu vou clicar em Include. Essa ferramentinha é para me selecionar as arestas dessa superfície. Então eu vou passar o mouse sobre ela, vou clicar no cadeadinho, ela está travada, vou deixar de frente para mim e vou utilizar a ferramenta de Include para incluir todas essas arestas externas aqui, ó. Vou clicando sobre essas arestas externas e vou criando o meu perfil, o meu esboço a partir da superfície. Perceba agora que já surgiu aqui uma região, e essa região eu posso extrudar. Vou dar um ESC aqui para sair do comando, vou clicar na região, clicar na setinha e vou dar uma extrusão de 1 milímetro. Veja, criei uma tampa a partir da referência que eu tinha na montagem. Vou clicar nesse X aqui para voltar para a montagem. Nesse momento, a peça tampa está criada, ok? E eu tenho que salvar o documento. Porque se eu fechar o documento agora, eu perco essa criação. Então eu vou salvar o documento. Só que ela está solta. Ela foi criada a partir da montagem, só que ela está solta. Então eu vou clicar nela, vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, Edit Definition, e vou centralizar essa face com essa face com essa, e vou selecionar a face de baixo aqui e vou fixar aqui, ó, na superfície. Pronto. A peça agora ela fica com esse quadradinho sem as aspinhas, indicando que ela está totalmente definida e eu tenho as relações de montagem que eu utilizei aqui. Ok?